E no canal Cartas Obscuras, a boneca bailarina. Um dia desses para trás estivemos na casa de uma senhora muito conhecida, e entre os muitos assuntos que nós conversamos ela me contou uma história perturbadora. O esposo dela é motorista. Certa vez, chegando da Bahia, ele trouxe de presente para ela uma boneca bailarina. Ele comprou de um vendedor na beira do asfalto. Eu peguei carona com ele em Vitória da Conquista, Bahia, na época em que trabalhei lá. Recordo que ele comprou algumas coisas desses vendedores de beira de asfalto para levar para casa. Naquele dia, em especial, ele comprou mussarela de leite de cabrita. Dessa vez, ele comprou essa boneca. Sua esposa arrumou um lugar em especial na estante da sala para ela. A boneca possuía um vestido rodado, muito bem confeccionado, e passou a enfeitar a sala. A infância dela não tinha sido muito boa, e ganhar uma boneca assim, mesmo depois de adulta, era um presente maravilhoso. Dias se passaram. A senhora percebeu um certo peso dentro da casa. Às vezes davam uns arrepios, mas coisa que passava. Às vezes os filhos brigavam, e ela tinha que discutir com eles. Aos poucos o clima ficou muito difícil. Até que um dos meninos adoeceu. Era um mal misterioso. Ela levou no médico, em farmacêuticos. O menino tomou remédios e nada de melhorar. O menino foi só piorando e se debilitando. Por fim, o desespero tomou conta dela. Ela chamou sua mãe, que mora ali perto de sua casa, e pediu que ela ficasse com os meninos porque precisava sair às pressas. Sua mãe chegou a questionar onde ela estava indo naquela hora da noite. Ela respondeu que estava indo buscar a cura do seu filho. Ela me contou que saiu de casa desesperada, e a primeira porta aberta que viu foi de uma igreja. Já eram quase 9 horas da noite. Ele entrou nessa igreja, e quase que de imediato o camarada que estava lá na frente, falando no microfone, disse: "Aqui no nosso meio tem uma mulher com um filho muito doente em casa. Você ganhou um presente de uma pessoa muito querida, mas infelizmente nesse objeto existe uma maldição. Eu vejo um demônio de saia rodada acomodado na estante da sua casa. Desde o dia que esse objeto entrou na sua casa, coisas muito estranhas estão acontecendo. Você precisa chegar em casa agora e tirá-lo de lá imediatamente. Só assim a paz voltará no seu lar e seu filho irá melhorar." Essa senhora me contou que levou um susto gigantesco quando ouviu essas palavras. Não tinha base aquele homem falar aquilo, assim de supetão. Não esperou a reunião terminar e voltou para casa de galope. Desceu a escada da casa, e na hora que abriu a porta da sala veio mais um susto. A boneca foi lançada misteriosamente da estante e bateu no chão. Ela me contou que seu corpo arrepiou todo. Parecia que tinha alguma coisa tentando impedi-la de entrar em casa. Mas ela enfrentou aquela energia opositora. A mãe dela, que estava em casa esperando-a, ficou sem entender nada.
Ela pegou a boneca bailarina e correu para o quintal da sua casa. Ali passa um rio, o rio Pomba. Jogou a boneca lá no meio do rio e gritou, pedindo a Deus que toda maldição que estava na casa fosse embora, e descesse rio abaixo, junto com a boneca. No fundo da casa dela o rio faz correnteza. A boneca bateu lá no meio e foi embora. Voltou para dentro de casa e contou tudo para sua mãe. Ela estava confiante que, pela manhã, seu filho estaria melhor, pois, segundo a palavra daquele homem na igreja, seu menino seria curado se ela se desfizesse do objeto amaldiçoado. A mãe foi embora. A casa se silenciou. Noite passou, dia amanheceu. Prontamente ela foi no quarto do menino. Ele estava queimando em febre ainda. Ela ficou muito perturbada. Não conseguiu entender por que ele não havia sarado. Já estava bem claro, e ela resolveu ir lá na beira do rio. Para surpresa dela, a boneca havia voltado, e estava deitada na beira do quintal. Nessa hora eu disse: Cruz credo! Que susto ela tomou! Ela me assegurou que jogou a boneca lá no meio do rio. O quintal dela é curto, inclinado, e não tinha como ela ter caído na porta da cozinha. Ela me contou que pegou a boneca, despejou álcool e meteu fogo, ali mesmo. Enquanto ela se desfazia, a senhora pedia a Deus que todo o mal fosse queimado. E assim foi. A boneca foi completamente destruída, e naquele mesmo dia seu filho teve uma melhora significativa, e por fim sarou. A casa ficou limpa. As coisas melhoraram. Alguma coisa ruim havia ido embora. Fiquei muito perturbado com essa história. Questionei a ela como um presente do próprio marido poderia ter trago essa maldição. Ela se posicionou dizendo que a boneca já estava amaldiçoada quando foi comprada. Não se sabe como ou porquê, mas algo maligno estava na boneca. Ela me disse ainda que esse tipo de coisa não pode ser descartado no lixo, e por experiência dela, não pode ser lançado no rio. A solução é queimar com fogo. Essa senhora é minha conterrânea. Evitei dar alguns detalhes para preservar a pessoa e a família. Esse fato aconteceu há mais ou menos uns 6 anos, pois o menino hoje já é um rapaz. Será que um espírito pode se apoderar de um objeto inanimado? Ou isso foi apenas uma energia posta no objeto? Como a gente pode se prevenir? Afinal de contas, quem não gosta de ganhar um presente? Como saber se um objeto está amaldiçoado? Como desfazer isso? Dá uma olhadinha aí na sua casa. Será que não tem nenhuma boneca bailarina te observando? Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho. Obrigado.